Estamos ao vivo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, o pessoal que for entrando aí vai falando o nome e a cidade de onde vocês estão me assistindo. Eu tenho aqui bastante seguidores lá do YouTube, do meu canal do YouTube. Nós tentamos fazer essa live lá pelo YouTube, mas por problemas técnicos, infelizmente, não conseguimos. Mas hoje nós vamos bater um papo aqui sobre algumas dúvidas sobre prótese flexível. Eu deixei uma caixinha de pergunta aberta hoje e me chegaram algumas perguntas interessantes e eu quero bater esse papo com vocês aqui. E quem tiver dúvida também pode ir mandando, vai mandando as dúvidas que eu vou respondendo conforme for dando tempo aí, conforme eu conseguir responder, tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Primeiramente, uma das primeiras dúvidas, né, que surgem e é uma das principais sobre prótese flexível é com relação ao material, né? Muitas pessoas me perguntam de qual é o material da prótese flexível. E então, assim, para esclarecer um pouquinho para vocês, a prótese flexível é feita de um material chamado polipropileno, tá? Então, ele é um tipo de material que ele é flexível, ele tem essa propriedade de ter uma certa flexibilidade, né? É um material também que ele é antialérgico, não, hipoalergênico, né? Melhor dizendo, ou seja, ele não causa alergia no paciente. E esse é um dos principais motivos também que alguns pacientes procuram a reabilitação com prótese flexível. Porque eu já peguei vários casos de pacientes que têm alergia, irritação com outros tipos de prótese, ou com metal, ou até mesmo com a resina acrílica, né? Acontece muito de paciente desenvolver alergia por conta dos monômeros, né? da resina acrílica. Então, a prótese flexível nesse caso também pode ser uma indicação. É importante deixar claro aqui que a indicação ela só pode ser feita mesmo presencialmente com uma avaliação. Eu vejo muitas pessoas me perguntando doutor, eu perdi 4 dentes, 5 dentes, eu posso fazer prótese flexível? Depende muito, tá, da disposição desses dentes, quais foram os dentes que foram perdidos, a quantidade também de dentes, né, influencia muito. Então, somente com uma avaliação presencial que é possível fazer essa indicação. Mas a principal das indicações da prótese flexível, ou melhor dizendo, um dos motivos também que os pacientes procuram muito a prótese flexível é por conta da estética. Ela é uma prótese que ela tem uma excelente estética. Já visto, é uma prótese que não tem metal, né? Então ela se torna uma prótese muito estética. E o material também ajuda muito para isso, né? Porque o material ele é translúcido, ele é como se fosse transparente. Vou mostrar aqui para vocês, ó, né? Então, por ele ser translúcido e numa cor muito próxima da gengiva, os grampos acabam se tornando imperceptíveis. Então é muito comum os pacientes relatarem que tem dificuldade de utilizar outros tipos de prótese, principalmente para tirar foto, para sorrir, por conta dos grampos de metal, né, que incomoda muito, principalmente se for numa região visível. Então o paciente acaba ficando um pouco constrangido de fazer foto, de sorrir. E nesses casos a prótese flexível ela pode ajudar bastante, né? Mais uma vez enfatizando, óbvio, depende da quantidade de dentes que o paciente perdeu, precisa de uma avaliação, tá? Mas se o seu problema for esse, se você tiver um problema com grampo, que você não acha estético, que você não goste, vale a pena você fazer uma avaliação para identificar se você tem ou não indicação para esse tipo de prótese.
Pacientes quanto menos dentes o paciente tiver perdido, óbvio que é muito melhor, muito mais tranquilo a adaptação e também a indicação para esse tipo de paciente, porque quanto menos dentes, né, o paciente perdeu e quanto menos dentes são colocados na prótese flexível, a barra ali que sustenta, ela pode ficar um pouco mais fina, um pouco mais flexível e, consequentemente, a prótese fica extremamente leve, bem diferente de uma prótese de metal. Nos casos em que os pacientes já perderam muitos dentes, 5 ou até mais dentes, a prótese flexível já fica com uma indicação um pouco mais limitada. Tem sim pacientes que eu já consegui reabilitar com 4, 5 perdas dentárias, mas precisa avaliar muito bem para ver a disposição desses dentes que foram perdidos, né? E principalmente se o paciente tem os 2 últimos dentes, né? Que são os dentes de ancoragem. Então esse seria um bom sinal para a indicação de uma prótese flexível. Mas quanto menos dentes perdido, melhor e mais fino fica a prótese, mais flexível, mais estética, mais fácil a adaptação. Em casos que os pacientes perderam mais do que 5 dentes, muitos também me perguntam se existe uma opção mais estética para esse tipo de paciente que perdeu 5 ou até mais dentes, sem ser a prótese retida a grampo, né? A PPR ou a chapinha, né? E assim, boa parte desses casos dá para a gente fazer também com uma prótese chamada prótese mista, ou a indicação da prótese mista para esse tipo de paciente. Como que seria a prótese mista? Ela tem essa barra, né, que sustenta ali os dentes e sustenta toda a prótese de metal, então seria uma barra que ficaria por trás dos dentes, né, não ficaria perceptível. E a parte da frente da prótese, né, chamada de vestibular, a parte de grampos, a parte ali em volta dos dentes, de gengiva, ela é feita com esse material flexível. Então os grampos vão ser flexíveis. Então a gente consegue uma certa resistência, uma certa estabilidade com a barra de metal e a estética através do material flexível, dos grampos flexíveis. Então, nesses casos, a gente acaba resolvendo o problema do paciente, que às vezes não quer o grampo, mas ao mesmo tempo perdeu muitos dentes. Então é possível sim fazer essa prótese mista, tá? E fica assim excelente, porque substitui os grampos de metal pelos grampos de prótese flexível, né? E ao mesmo tempo mantém ali uma certa estrutura rígida para poder aguentar a força da mastigação de todos esses dentes que foram perdidos. Uma outra questão, uma outra pergunta também que muito me fazem e é bem comum, principalmente no meu canal do YouTube. Inclusive quero falar ao pessoal que não é inscrito no meu canal, eu tenho um canal no YouTube, tá? Onde eu compartilho dicas semanalmente, toda quinta-feira, às 19 horas, eu compartilho dicas lá. Então me adiciona lá no canal do YouTube, Dr. André Zucchini, tá? Digita lá no canal do YouTube e me segue lá, me adiciona, que eu tô postando vídeo lá semanalmente. Mas voltando, outra pergunta também que me fazem e que me fizeram agora nessa caixinha de perguntas que eu abri foi as desvantagens, né? Ah, doutor André, quais são então as desvantagens da prótese flexível? E existe, né, como toda prótese, como todo tratamento, tudo aquilo que é artificial, é muito difícil não ter uma desvantagem. E a prótese flexível não é diferente, tá? Por isso que ela não é indicada para todos os casos, por isso que precisa de uma avaliação criteriosa para poder indicar a prótese flexível. Mas uma das desvantagens da prótese flexível é justamente essa, que se for mais dentes, ela já fica uma prótese um pouco mais rígida, né? A barra mais rígida, então nesses casos pode-se indicar a prótese mista. Uma outra desvantagem, né, é a questão também da durabilidade. Ela é uma prótese que ela não tem uma durabilidade tão boa quanto uma prótese de resina, acrílica, como uma prótese de grampo, né? Ela é uma prótese que ela tem uma durabilidade menor, por conta do material, óbvio. Mas isso precisa ser avaliado pelo paciente, se ele quer abrir mão, usar aí uma prótese por 2, 3 anos, no máximo 5, muito bem cuidada a prótese flexível, tá?
de uma PPR que eu já vi casos de paciente, apesar de não indicar, já vi pacientes usando PPR há mais de 10 anos, tá? Quando na verdade é preconizado qualquer tipo de prótese você trocar a cada no mínimo 3 anos. Então a prótese flexível ela fica mais ou menos nessa média de durabilidade, de 2 a 3 anos. Então essa às vezes é também uma desvantagem que os pacientes apontam. Mas como eu disse, questão de prioridade. Você quer uma prótese mais durável, uma prótese mais rígida, você tem as opções como a PPR, a chapinha, né? Você quer uma prótese mais estética, né? E mais, às vezes mais confortável, mais flexível, você opta pela prótese flexível e, consequentemente, arca com assume essa responsabilidade de cuidar muito bem e utilizar aí no máximo de 2 a 3 anos, né? Então, essa sim é uma desvantagem da prótese flexível. E a outra, como eu disse, é a quantidade de dentes perdidos. Ela não é muito indicada para pacientes com grandes reabilitações, né? Então, basicamente, eu vejo essas como uma das principais desvantagens para o paciente da prótese flexível. Mas também, em contrapartida, para aquele paciente que ou não tem condição de fazer um implante, né? Muitas vezes não é financeiramente viável o paciente fazer um implante, mas também ele quer algo um pouco mais estético, a prótese flexível nesses casos pode atender muito bem, tá? E às vezes nem tanto pela condição financeira. Tem muitos pacientes que me procuram querendo colocar prótese flexível que tem mesmo receio de cirurgia, que não quer se submeter à cirurgia, não quer fazer os procedimentos de implante, e aí acaba também aceitando, né, o tratamento através das próteses flexíveis. Pessoal, alguém aí tem dúvidas? Vai me deixando perguntas para eu ir respondendo, tá? Enquanto isso, deixa eu tomar uma água. Vamos ver aqui se alguém fez alguma pergunta. A Auricélia de Oliveira perguntou qual o valor. Auricélia, a gente não pode divulgar valor, até porque precisa passar por uma avaliação, tá? E até mesmo é uma infração ética, é antiético falar sobre preço, valores aqui. Mas se você tiver interesse, em Fortaleza eu tenho 3 clínicas, tá? No Montese, na Mozar Lucena, lá na Barra do Ceará, e também na Messejana. Você pode ligar numa dessas 3 unidades, né, na Clínica Odontológica do Trabalhador, e agendar teu horário e fazer a sua avaliação. Ó, a Francisca Maria falou, eu quero colocar essa prótese flexível, só 3 dentes. Então, tem grandes chances, tá? Tem grandes chances de você ter indicação para prótese flexível. Mas, como eu disse, é importante você fazer a avaliação presencial para a gente poder realmente definir essa indicação. A Edilza está perguntando se eu atendo no Montese. Edilza, eu tenho uma equipe, tá, que trabalha junto comigo. Eu faço junto com eles o planejamento das próteses, eu cuido de perto das próteses. Mas eu não estou atendendo, eu não faço atendimento, não estou fazendo ultimamente atendimentos por conta disso. Como eu estou cuidando do planejamento, fico trabalhando junto com os protéticos e os dentistas, então eu prefiro me dedicar nos planejamentos e até mesmo passar informações aqui para vocês, para a gente poder criar uma relação e principalmente tirar as dúvidas, né, que vocês têm. Mas eu tenho uma equipe preparadíssima lá para te atender. Dentistas especialistas, inclusive, tá? Ó, a Francisca Maria falou que é na frente. Então, Francisca, como eu disse, vai fazer a avaliação. Tem grande chance de você ter indicação para prótese flexível. Principalmente por ser na frente, talvez outro tipo de prótese pode acabar influenciando ali na estética por conta do grampo, tá? Por conta do grampo de metal. Ó, a Francisca Maria falou até, ela até fez um relato aqui importante, me fez lembrar uma história de uma paciente, tá? Tá falando que ela não bate foto sorrindo por causa dessa falta dos meus dentes. O que acontece, pessoal?
eu vejo no dia a dia da clínica muitos pacientes, e eu posso falar de vários casos de pacientes, né, mas em especial de uma senhora que me chamou muita atenção, que foi justamente isso. Ela tinha algumas perdas dentárias, né, e ela chegou relatando para mim que ela tinha muita vergonha de sorrir, que ela já não conseguia se relacionar com mais ninguém, ela era viúva e ela não tinha namorado, não tinha vontade de se relacionar, principalmente sorrir, tinha muita vergonha, a autoestima estava muito lá embaixo. E ela conversando, a gente extraindo um pouco de informação dela, o que eu percebi, né? O que ela relatou? Que ela na infância, ela morava no interior, então há 40, 50 anos atrás, provavelmente não tinha dentistas, né, formados nesses interiores, e era muito comum os dentistas práticos. E ela relatava que os pais delas, quando ela tinha dor ou tinha alguma coisa no dente, levava nesse prático, e o prático extraía os dentes, foram extraindo. Então ela muito jovenzinha, ela perdeu muitos dentes, perdeu bastante dentes, e isso acabou causando um trauma muito grande nela. E ela passou todos esses anos, utilizava um tipo de prótese, mas também era uma prótese que esteticamente não dava vontade dela sorrir, porque ela falava que incomodava muito os grampos. Então ela realmente, assim, era uma pessoa muito retraída, autoestima muito baixa. E eu conversei por horas com essa paciente para a gente poder tentar entender um pouco o caso dela. E nesse caso a gente sugeriu a reabilitação dela com prótese flexível, justamente por conta da questão do sorriso, dela voltar a sorrir, ela voltar a ter confiança, e sempre, né, deixando muito claro que esse era um primeiro passo para ela poder recuperar a autoestima dela. Então eu via que essa questão do sorriso era o principal fator que deixava ela triste, com a autoestima muito baixa. Quando nós terminamos o tratamento dessa paciente, né, que ela pegou o espelho e sorriu na frente do espelho e já viu outro sorriso, outra pessoa ali, ela se emocionou, né? Ela se emocionou, e ali eu percebi que, né, renasceu uma nova paciente, renasceu uma nova pessoa. E é isso que é o tratamento odontológico, o tratamento com prótese, né? A gente precisa devolver para o paciente essa autoestima. A gente precisa ao mesmo tempo passar confiança, passar segurança para o paciente, mas com o foco de tentar identificar o que o paciente quer, quais são os desejos do paciente, e nesse sentido do sorriso, da autoestima, a gente conseguir proporcionar um tratamento em que ele consiga sorrir. Às vezes, muitas vezes não tem condição de fazer um implante, né? Não tem condição de fazer um protocolo, e às vezes numa solução um pouco mais viável, né, ele acaba readquirindo essa autoestima, e isso é muito gratificante pra gente, tá? Então, assim, vocês que se identificam com essa história, ou que tem uma história parecida, precisa dar o primeiro pontapé. Vocês precisam procurar um profissional, tá? Precisa principalmente se sentir acolhida, ter confiança, se entregar, e o principal que eu sempre falo para os pacientes é acreditar, tá? Então isso é muito importante. O paciente, quando já chega na clínica já desacreditando, já achando que a prótese não vai dar certo, ou que na primeira dificuldade que a prótese incomoda já quer desistir do tratamento, a gente sempre tenta conversar com esse paciente e explicar que esse é um processo, né, de adaptação. Sempre nós vamos estar ali para poder acolher, para poder atender ali qualquer problema, qualquer ajuste que precisar ser feito, mas o principal, o paciente precisa acreditar, o paciente ele precisa se doar também, né? E vir sempre com um pensamento positivo, que vai dar certo, nos ajudar, porque eu acho que isso que faz a grande diferença no final das contas de um tratamento, tá? Então eu vejo isso muito, muito, muito importante. Pessoal, tem mais gente fazendo perguntas aqui. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou encerrar a live, tá? Se ninguém mais tiver perguntas, eu vou encerrar a live. Mas antes de encerrar, na caixinha de perguntas que eu abri lá, uma paciente ela tinha feito já uma pergunta sobre
a questão dos horários de atendimentos, né, lá da clínica, que nós atendemos de segunda a sexta das 8 às 18 e sábado das 8 ao meio-dia. E uma dessas pacientes relatou que não tinha tempo durante a semana para poder ir fazer essas avaliações ou para poder iniciar o tratamento, e aí a gente decidiu abrir um dia, um domingo nesse mês, vai ser esse próximo domingo, tá? No dia 11 de julho, nós vamos abrir as 3 unidades, a do Montese, lá do Jardim Guanabara, na Mozart Lucena, e também da Messejana. Nós vamos abrir as 3 unidades para poder atender esses pacientes que não têm tempo, não tiveram tempo durante a semana, tá? Então, vai ser os atendimentos vão ocorrer das 8 ao meio-dia. O que é importante, tá, pessoal? A gente já está com 70% dessas vagas do domingo já preenchida. Então, quem tiver interesse, amanhã já liga na unidade mais próxima, seja do Montese, da Messejana ou lá da Barra do Ceará, e já agende o seu horário, tá? Porque nós não vamos conseguir atender por demanda, a pessoa chegar lá e ser atendida. Haja visto que é pouco tempo, nós vamos atender das 8 ao meio-dia, tá bom? Então, pessoal que tiver interesse, nesse domingo, 11 de julho, nós vamos fazer as avaliações, vamos estar atendendo nas 3 unidades das 8 até o meio-dia, tá bom? Pessoal, um prazer falar aqui com vocês. Fazia tempo que eu não fazia uma live, já estou um pouquinho enferrujado de live. Eu gravo vídeos semanalmente, como eu disse, toda quinta-feira. Quem não me segue lá no YouTube, não é inscrito meu lá no canal do YouTube, se inscreva no meu canal, Dr. André Zucchini, tá? É um canal onde eu passo dicas semanalmente, só dou dica sobre prótese, dica de limpeza, dica de, enfim, todo tipo de dica e principal, né? Falando uma linguagem acessível, uma linguagem mais fácil para que todo mundo entenda. Então se inscreva lá no canal Dr. André Zucchini, tá bom? Pessoal, uma semana excelente, uma noite maravilhosa para vocês e quem sabe numa próxima vez a gente marca uma outra live aqui e bate um outro papo, tá bom? Um abraço, tchau, tchau, pessoal. Um beijo no coração de todo mundo.